irmãos estão bem? Glória a Deus. Irmãos, abre sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou estar lendo alguns versículos. A partir do primeiro. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Irmãos, a missionária Raquel já falou sobre o culto, né? O pastor havia pedido para passar para os irmãos que não vai estar acontecendo o culto na quinta, devido que é o Natal já, né? Então vai estar acontecendo na terça-feira o nosso culto de gratidão ao Senhor. Então nós vamos estar se reunindo na terça-feira para agradecer ao Senhor, né, irmãos? Por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é. Que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós vamos reunir para agradecer ao Senhor. Os irmãos encontrou? Então diz a palavra do Senhor. Na epígrafe diz assim: Deus dá vitórias a Josafá. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão a Hazazon Tamar, que é em El-Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa fazer resistir. O 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora vamos para o 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Os irmãos podem tomar um assento. Irmãos, essa história de Josafá é uma história que nos inspira a fé e a intervenção divina. Aqui nós podemos ver, né, a intervenção do Senhor sobre essa causa. Nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo, mencionando aqui no início, falando assim, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então nós vemos aqui, irmãos,
o profeta Jael anunciou aqui para o rei Josafá, né, que era para ele dar ouvido. Por quê? Porque uma grande guerra, uma grande peleja iria se levantar contra ele. Mas só que o Senhor estava aqui, irmãos, falando com o rei Josafá. Por quê? Porque aqui, irmãos, todos os inimigos que estavam já, né, nessa guerra para se levantar contra o rei Josafá. Mas só que quando, irmãos, ele recebe essa notícia, o rei Josafá, naquele momento, ele temeu. E o que ele foi fazer? Ele poderia, irmãos, ter corrido, ele poderia se esconder, ele poderia ter ido para outro, né, para outro lugar para desaparecer. Mas não, ele se colocou em posição, ele se colocou de pé, posicionou. E ele convocou, irmãos, ele, né, clamou, convocou ali o povo de Judá e de Jerusalém, o que? Para levantar clamor, para jejuar, irmão. Por quê? É uma guerra, peleja é uma guerra. E na guerra, irmão, nós não vamos cruzar o braço, na guerra nós não vamos se esconder. Porque nessa guerra o Senhor é quem peleja por nós. Então aqui, diante dessa guerra que estava se levantando, o rei Josafá se coloca de joelho para clamar ao Senhor. Ele se coloca com toda a congregação para buscar o Senhor. E aqui a Bíblia está mencionando, que se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, fome, peste, nós vamos fazer o que, irmão? Nós vamos clamar ao Senhor e Ele vai nos ouvir. Então, quando o rei Josafá, ele se posiciona diante de uma guerra, o Senhor começa a pelejar por ele. E o profeta aqui, irmãos, quando ele anuncia, né? O profeta Jael, quando ele começa a falar aqui com o rei Josafá, ele disse para ele: você não precisa apavorar, você não precisa se assustar, porque essa peleja, essa guerra, ela não é tua. É do Senhor, e o Senhor vai pelejar por você, Ele vai guerrear por você. Então, irmão, eu não sei se você encontra numa guerra, numa peleja, mas eu quero te dizer que se você, nessa guerra, nessa peleja, nessa angústia, nessa aflição, se você se colocar, se posicionar, colocar de joelhos, buscando ao Senhor, em jejum, em oração, irmão, Deus tem intervenção para a tua vida. Deus tem intervenção para a tua casa, para a tua família, para qualquer situação, seja ela qual for, irmão. Se você está enfrentando essa guerra, né, diante de uma situação que você olha e você fala assim: não tem como fazer, não tem o que fazer, não tem onde recorrer, irmão, porque tem peleja na nossa vida, tem guerras na nossa vida, que nós ficamos, irmão, parados, nós ficamos sem reação, né? Ficamos assim: Deus, é o Senhor, se o Senhor não fizer, não tem como. Por quê, irmão? Porque a situação exige eu ter fé, eu acreditar, e exige a parte de Deus, é a intervenção de Deus. Mas se nós se colocarmos de pé, nós iremos ver o livramento do Senhor, nós iremos ver a intervenção de Deus, nós iremos ver, irmão, que nessa peleja com que nós não conseguimos pelejar, com que nós não conseguimos fazer nada, mas o Senhor diz que não é para nós assustar, não é para nós se desesperar. Ele disse aqui, o profeta diz para o rei Josafá: não se assuste, não se apavore, não desespera. Essa luta, essa guerra não é sua, é do Senhor. Irmão, você já fez, você já pelejou, você já lutou, você já foi para um lado, já foi para o outro, você já tentou tudo o que tinha que você fazer, e você viu que não se resolve. Então, aqui o profeta estava dizendo para o rei Josafá: mas hoje, irmão, eu pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor disse essa palavra. Então hoje eu estou dizendo para você, pelo Espírito Santo de Deus: não se apavore diante dessa situação, não se apavore diante dessa peleja. Por quê? Porque o Senhor vai pelejar por você. Não é sua mais, não é você mais que tem que fazer. Você só confia, irmão, porque a intervenção de Deus chegará para a sua vida, chegará para essa situação, em nome de Jesus. Irmão, esse versículo aqui, que diz assim, que se algum mal nos sobrevier,
né? Seja qual for o mal. Aqui está falando de uma peste, de uma praga, né? Está falando de espada, quer dizer, um mal. É um mal. O que é um mal para você? Veio algum mal para você? Ou se vier algum mal para você, aqui, irmão, nós temos uma receita. Eu vou clamar, eu vou jejuar. Porque na minha angústia, o Senhor vai fazer o que, irmão? Ele vai me ouvir e me livrar. Então, Deus, irmão, na sua angústia, na sua aflição, Ele vai te ouvir e Ele vai te livrar. Então está falando nessa história do rei Josafá, de fé e de intervenção divina. Irmãos, vou falar algo aqui que eu não ia falar não, mas eu vou falar, porque minha cunhada vai falar depois, né? Quando ela se recuperar. Semana passada, de intervenção divina, irmãos, aconteceu agora, está fresquinho. Semana passada, desde a quarta-feira, 3 horas da tarde, ela me ligava e dizia assim: não, quem me ligou foi o Davi, meu sobrinho. Tia, corre aqui que minha mãe está passando mal. Aí fui lá, cheguei lá, ela com uma dor abdominal intensa, e já saí correndo com ela. Chegou no pronto-socorro, medicou, Buscopan, né? E Decadron, tal, medicação. E aí ficamos 7 horas da noite, teve alta, fomos embora. Quando é meia-noite, um pouquinho de novo: tia, corre aqui. Corre aqui, não, minha mãe. Andréia, corre aqui que ela ainda está passando mal. Irmãos, não sabia nem a roupa que eu colocava. Aí já saí correndo, cheguei lá, ela em grito, vamos correndo, pronto-socorro de novo. Chegamos lá, irmãos, esse horário até 6 horas da manhã. A dor ia e voltava, pois no final já estava aplicando morfina e não resolvia. Tá, deu 6 horas da manhã, ela continuou de novo, o dia todo. E aí passou, isso foi quarta, quinta, sexta. Irmãos, sábado de manhã, a Laine em pranto lá, até batendo na cama assim, gritando de dor. Irmãos, Buscopan, aquele negócio todo, tramal, tal, morfina, nada resolvia. Irmãos, eu falei: doutor, o senhor não acha que tem que fazer uma tomografia não? Porque, né, não tem como uma morfina não cortar uma dor. Alguma coisa de errado tem. Irmãos, pediu a tomografia, fez, isso foi na sexta. Fez a tomografia, não tem nada. No sábado, essa loucura toda de dor, nada cortava. Aí o doutor falou assim de madrugada: vou pedir uma angiotomografia que é mais detalhado, que às vezes pode aparecer. Tá. Colocou lá na cross, irmãos, e o negócio vai amanhecendo, vai passando a hora. E passou o almoço, e ela em grito. Eu ia lá: doutor, faz alguma coisa, não tem como ficar com dor assim. Tem que ter paciência, não pode fazer mais nada. Aí, irmãos, veio o coordenador e foi toda coisa, conversando com o coordenador. Eu falei: vocês têm que fazer alguma coisa, não tem como ficar desse jeito. E aí, irmãos, ele disse assim: vamos ver. Eu falei: não, tem que ver agora, né? O doutor pediu um exame aí, mas está na cross. Por que não coloca no plano? Tem o plano da Unimed. Por que não coloca o plano da usina? Tem. Eu falei: mas desde o começo nós falamos que tem. Então vamos ver isso aí. Eu falei: então vamos ver. Aí veio uma enfermeira para fazer lá. Ela disse: não, mas isso não é uma coisa urgente. Mas não é coisa urgente? A dor está matando, não é urgente? Irmãos, e passou. Aí o doutor, estava lá, o doutor Daniel, uma gracinha. Ele disse assim: não, peraí. Ligou em Tuverava, o doutor negou. Ele falou assim para um amigo dele lá de Tuverava: doutor, vai lá e conversa pessoalmente com o doutor. Foi, conversou, o doutor falou: pode trazer ela. Irmãos, aí o doutor falou assim: olha, a ambulância já vai vir buscar para fazer o exame. Irmãos, eu pensei que era só fazer o exame e voltava. E nós fomos para lá. Falei: meu irmão Adriano, você espera, porque a gente vai fazer o exame, né, e volta. E qualquer coisa, de alguma coisa que der, eu te falo se você vai. Irmãos, e nós fomos. E ela falava assim, a dor era tão forte que transpassou. Ela me olhou e falou assim para mim: Andréia, cadê meus filhos? Falei: ai meu Deus, meu pai pediu para me cuidar da minha mãe, agora minha cunhada pede para me cuidar dos filhos. Falei: Senhor, aguenta coração. Aí, irmãos, e ali naquele momento, né, ela olhava para o céu e falava: Deus, onde o Senhor está? E aí foi fechando o olho, a dor transpassou.
Ela ficou quieta e eu olhei nela e falei, Elaine. Ela, ai, tô morrendo, eu não vou aguentar mais. Aí na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu falei, não, você não vai morrer não. Você não vai morrer. Ela, tô morrendo, a míngua aqui, ninguém faz nada. Eu falei, não, já está vindo socorro. Você não vai morrer. E naquele momento, irmãos, o doutor chegou lá e falou assim, nós já estamos indo. Aí a ambulância chegou, nós fomos. Quando chega em Tuverava, né, que vai fazer o exame, e fez troponina, né? Troponina, fez gasometria, todos os exames. E quando foi fazer a angiotomografia, a doutora Marina chegou e falou assim, já chegou com a enfermeira atrás, toma a camisola, já coloca. Aí eu falei, o que aconteceu? Olha, deu isquemia mesentérica, o intestino dela infartou. Aí naquele momento eu falei, meu Deus, a médica ainda falou assim, ela tem isso, você tem? Ela falou, não, eu não tenho nada, nunca tive nada no intestino. Ela falou, vamos correr, temos que correr. E naquele momento eu troquei ela, a médica disse, corre lá embaixo, você tem que assinar uns termos, corre lá embaixo. Irmãos, eu corri lá embaixo, falei, fica quietinha aí. A enfermeira lá com ela e eu fui. Quando eu cheguei lá para assinar, porque era uma cirurgia de risco, e aí, irmãos, eu fazendo os papéis lá, a enfermeira correu atrás de mim. Corre, o doutor está te chamando, com pressa, corre. Deixei os papéis lá, subi correndo. Cheguei lá no centro cirúrgico, ele falou assim para mim, olha, vou te falar uma coisa. O caso dela é gravíssimo. Mesmo sendo uma paciente nova, mas o risco é muito grande. Olha, eu vou ter que tirar todo o intestino dela. A cirurgia é muito longa. E eu não te garanto. Ele falou, porque não tem mais jeito. Ele falou assim, passou do tempo. Tinha que ser no primeiro dia ter corrido. Não podia esperar. Mas vamos. Aí eu falei, em nome de Jesus, doutor. E ele foi. Falou, obrigado. E entrou. Quando ele entrou, irmãos, naquele momento eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ligar para o meu irmão. Aí eu liguei para o Kleber. Falei, Kleber, prepara aí, corre com o meu irmão para cá, porque tem que vir. Irmãos, eu subi lá no quarto que eu estava, eu dobrei o joelho. E eu falei, Deus, essa palavra aqui, na nossa angústia nós vamos clamar e o Senhor vai ouvir. Falei, Senhor, agora é só o Senhor, é uma intervenção divina, não tenho o que fazer mais. Ela vai tirar o intestino, se ela viver, ela vai andar com uma bolsa de colostomia. Isso que vai acontecer. Mas eu creio numa intervenção divina. Deixa ela viver, Senhor. Deixa ela viver e vem intervir, Pai, para que esse intestino não precisa ser tirado totalmente, né? Irmãos, e foi para a cirurgia e eu fiquei lá orando, de joelho lá orando, né? Já comecei, falei com a Rita, minha cunhada, já falei com os irmãos, né, para estar em oração, pastor. E aí foi, irmãos. Meu irmão chegou lá, mas meu esposo, e naquele momento, nós ali perto do centro cirúrgico, né? E foi passando o tempo, passou. De repente eu vi que desceu uma cama da UTI. Falei, mas já? Não, deve ter alguém fazendo cirurgia também, porque né, não tem 3 horas de cirurgia, vai demorar muito. Falei assim, deve que não é ela não. Aí de repente eu vi ela vindo na cama, né? Nós subimos, centro cirúrgico, para a UTI, né? Ela foi entubada, mas entubou, não precisou de continuar. E ali, irmãos, a primeira que saiu foi a anestesista. Ela disse assim, olha, tudo que estava previsto não aconteceu, né? Não precisou ficar entubada. O horário que ia terminar, a gente, né, ia demorar. Ela falou, terminou antes. Não precisou de tirar o intestino todo, tirou só um palmo, né? E ela está bem. Né? Os sinais, a pressão manteve, os sinais vitais manteve durante a cirurgia, ela está bem. Aí ela foi para a UTI, né, irmãos, ficou ali na UTI e ficou, e todo dia que o médico passava, ele olhava e dizia assim, é grave, é muito grave, mas está indo bem, se continuar assim, ela vai, né, sair dessa. E todo dia era isso, irmãos. E ela foi se recuperando, e quando foi na quinta-feira, ela teve alta à noite para o quarto, né? Teve alta para o quarto, até eu assustei, falei, achei que nós ia passar um Natal lá, porque, né, o que eu via. E aí, irmãos, teve alta para o quarto, foi, né? Estava com sonda
sonda para urinar, sonda de alimentação. E aí depois começou a machucar, né, a sonda, a gaso, aí teve que passar uma de nutrição parental, que é na subclávia, né? E depois também tirou ela, foi tirando, irmãos, e ela foi recuperando. Graças a Deus o intestino começou a funcionar, né? Começou a funcionar, e ontem o doutor disse assim: bom, já que tudo está funcionando, então não temos por que segurar mais ela, né? Não é bom ficar aqui no hospital, vamos liberar ela. E graças a Deus, irmãos, à noite ela chegou em casa, né? Ela está em casa, está bem, está comendo, né? Está bem. A incisão foi aqui, ó, aqui do seio até aqui quase perto da cesárea, um corte bem grande, mas está passando bem, já está levantando, né? Graças a Deus. Então, irmão, intervenção divina acontece. Quando vem, irmão, quando o mal sobrevier, a Manice me perguntava toda hora, né, Manice? Irmãos, quando o mal sobrevier, não angústia, você vai clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir, vai te livrar. Isso é fiel e verdadeiro, irmão, porque, né, isso é algo que aconteceu essa semana. E então eu quero dizer para os irmãos, Deus vai intervir, irmão. Quando nós achamos assim, é o fim, não tem o que fazer, não tem jeito, irmão, Ele chega e muda a história, né, irmãos? O de repente de Deus é assim, ó, Ele muda toda a história, e Deus mudou a história. Então eu quero te dizer, irmão, que essa peleja não é tua, é do Senhor. E nessa peleja, irmão, Deus vai pelejar por você. Quem sabe você fala assim, ó, eu já estou cansado de pelejar, tem hora que eu não sei o que fazer, tem hora que eu não sei mais que rumo tomar. Irmão, só ora, só clama a Deus e acredita que a intervenção de Deus, ela chega, irmão. Que Deus, Ele tem os seus recursos, Deus, Ele tem as suas formas, as suas maneiras de agir, né? Porque o diagnóstico vem falando, ó, não tem jeito mais. Irmãos, vem a situação dizendo, o mal vem, diz assim, acabou para você, é o seu fim, já parou, não tem como mais. Mas, irmão, a última palavra vem de Deus, não é? O médico disse, vai tirar todo o intestino, porque aonde infartou, necrosou, morreu o intestino, tem que tirar tudo. Mas, irmão, Deus falou, peraí, não vai, né? Não vai tirar tudo. Então, irmão, é intervenção divina. Intervenção divina, irmão, é algo imediato, é algo que o ser humano não tem como fazer, mas Deus tem. Então, irmão, nós somos ser humano, nós somos falhos, somos limitados, somos tão pequenos, pecadores, mas, irmão, Deus é tão poderoso. Você vê aqui que quando, irmão, aqui nessa guerra já estavam os inimigos pelejando contra o rei Josafá, nós vemos que no momento, irmão, que ele temeu ali, ele falou, peraí, vamos orar, vamos jejuar, porque ele estava acreditando que Deus podia fazer alguma coisa, que não tinha como eles fazer nada, irmão. E quando eles confiam em Deus, que eles começam a clamar, buscar o Senhor, Deus muda a situação, Deus vem com intervenção. E aí, irmãos, aqui segundo a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor enviou uma confusão entre os inimigos aqui do rei Josafá. E ali, irmãos, né, pela confusão que foi enviada, e começou um contra o outro, e eles foram destruídos. Então, nós não precisamos, irmão, desesperar quando o mal sobrevier sobre a nossa vida. Porque a tendência do ser humano é desesperar, irmão. É dizer, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas, se nós confiarmos no Senhor, irmão, a nossa esperança não será envergonhada. Nós não ficaremos frustrados. Porque, irmão, diante dessa história do rei Josafá, aqui mostra o quê? O poder de Deus. Então eu quero dizer, irmão, confia no Senhor,
porque tem intervenção divina para a tua vida. Acredita no poder de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Então tem poder de Deus sobre a tua vida. Deus está liberando algo sobre a tua vida, para essa peleja que você tem pelejado, para esse mal que tem sobrevindo sobre a tua vida. Tem intervenção divina, irmão, e nada vai te parar. Nada vai te deter diante do poder de Deus, diante do que Deus tem a fazer na tua vida. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória. Pode estar difícil, pode estar complicado, você pode estar olhando, não vendo saída, mas Deus tem a saída. Deus tem o socorro para a tua vida. Deus é aquele que começou uma boa obra, e Ele vai terminar essa obra, irmão, que Ele começou na tua vida. Em nome de Jesus, creia no poder de Deus. Ele é poderoso para te dar vitória. Ele é poderoso para agir nas nossas guerras, irmão. Está em guerra? Clame ao Senhor. Clame. Jejue e clame ao Senhor, porque é a única coisa que nos garante vitória, irmão. Nós vamos fazer a nossa parte, como Josafá fez a dele, e Deus vai fazer a dele, que é intervir. Ele vai intervir na sua causa. Você crê, irmão? Amém? Vamos colocar de pé, os irmãos se colocam de pé, e nós vamos colocar algo diante do Senhor. Coloca, irmão, uma peleja que você tem enfrentado. É enfermidade, é financeiro, é familiar, é no casamento, é algo em particular, né? É espiritual, é algo que você e Deus. O que é? É um filho? É uma vida sentimental? Irmão, tudo Ele pode. Ele só diz assim para nós: tudo é possível ao que crê. Não é só uma área, Ele disse tudo. Repete comigo, irmão. Tudo. Fala. Tudo. É tudo. Faz assim para o seu irmão com o dedinho de profeta. Tudo é possível ao que crê. Tudo, viu, irmão? Aqui Ele vai fazer, mas lá, ixi, lá é difícil, hein? É no difícil que Ele vai fazer, irmão. É onde você olha com os seus olhos, né? Com os seus olhos, pela vista, né? Pela vista eu olho, eu vejo problema, eu vejo enfermidade, eu vejo que não vai dar certo, mas fé. Não estou vendo, mas estou acreditando na intervenção divina. Então é isso. Coloca diante do Senhor agora essa peleja que vem, de tempos. Ixi, mas tem tempo, tem anos. Coloca diante do Senhor. O momento de Deus agir, Ele chega. E pode ser nessa noite, irmão. Pode ser nesse momento, quando nós menos esperamos. Quando nós olhamos e dizemos: ixi, agora já era. Não, creia. Em nome de Jesus. Aqui os inimigos tentaram contra a vida do rei Josafá, mas não conseguiram. Sabe por quê? Eles serviram a um Deus que era poderoso, que tinha poder. Irmão, e esse mesmo Deus que Josafá clamou, jejuou na sua aflição, é o mesmo Deus que nós clamamos, é o mesmo Deus que nós estamos colocando agora a nossa peleja diante dele. É o mesmo Deus que pode fazer, e é o mesmo Deus que vai intervir de uma forma que você menos espera, irmão. Porque o mal, quando ele sobrevém sobre a nossa vida, nós não esperamos. Nós não esperamos. Quem esperava a Alane passar por isso? Infartar o intestino do nada. Mas, irmão, o inimigo estava tentando ali para tirar a vida dela. Tentou até o último momento, mas não conseguiu. E o inimigo pode estar tentando contra a tua vida, contra o teu sentimento, contra o teu casamento, contra a tua vida financeira, familiar, contra um projeto, contra a sua família, contra alguém, membros da família. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir.
conseguir, porque todo laço, todo embaraço está sendo destruído nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, do nome de Jesus. Porque o mal pode ter vindo, mas eu quero dizer que por um caminho ele veio, mas para os 7 caminhos ele fugirá diante da tua vida. Porque eu creio na intervenção de Deus chegando para você. Deus vai te surpreender. De repente, Deus vai fazer, Deus vai te surpreender. Irmão, faltam poucos dias para terminar 2025, mas Deus ainda pode intervir, ainda esse ano, em algo da tua vida, porque Ele é poderoso, e de repente Ele pode mudar tudo. Ele pode, Ele pode. Por isso o Senhor está dizendo: essa peleja não é tua, ela é minha, mas nessa peleja eu vou te dar vitória. Se posiciona e vê o livramento que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu negócio. Deus tem. Em nome de Jesus, coloca diante do Senhor, fecha os seus olhos agora, levanta a sua mão, entrega agora essa peleja. Diz: Senhor, toma, é do Senhor, então peleja por mim. Jesus, pra me envergonhar, mas não vai. Louva, isso é uma palavra profética no louvor. Eu não estou sozinho nesta guerra. Olha aí. Está comigo o braço forte do Senhor. E esse braço é poderoso, hein? Ele entra aonde você não pode entrar. O mar que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas é o Deus que está derrubando a muralha na sua vida. É o mesmo que vai dar do creia, alto. irmão. Não temas, sou contigo. Ele já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, deixe o Espírito, aquele que acalma o vento, aquele que alimenta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, faz grandes filhos. É o mesmo que vai lá do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem. Em nome de Jesus eu creio. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Em nome de Jesus. Ouça a voz, Deus te dá esta livramento. Deus já tem. Deus já tem. Caminho aberto pelas águas. Toma posse, irmão. Levanta a sua mão. Faz Fecha a sua mão. Recebe aí, ó. Deus já tem. Deus já tem para a tua vida. Oh, glória a Deus. Nuvens que trazem Sinta a glória de Deus, irmão, porque Ele já tem um caminho preparado, um livramento, uma intervenção. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua intervenção, Deus, porque o Senhor já está, Pai, com o seu braço forte, com o seu poder, Pai. O Senhor já está desfazendo, Senhor, em nome
nome de Jesus, todos os ferrolhos de ferro, o Senhor já está desfazendo, ó Pai, todo o mal que sobreveio, Senhor. E o Senhor está dando livramento, ó Pai. O Senhor está dando escape, Pai. O Senhor está trazendo solução, ó Pai. Porque Deus, Tu és poderoso. E nós cremos, Pai, no Teu poder. Nós cremos, ó Pai, na Tua intervenção, ó Pai. Nós cremos, Pai, que diante dessa peleja não ficará, Pai, da forma que está. Porque nós cremos, ó Pai, na intervenção divina. Nós cremos, ó Pai, que quando o Senhor chega para mudar. O Senhor chega para dar vitória. O Senhor chega para fazer milagre, ó Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos, ó Pai, em algo sendo liberado nessa noite sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e ninguém há que possa fazer escapar das Suas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Teu agir, Pai. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Porque Isaías 43:13 é o que diz a Tua palavra. E nós cremos no Teu agir, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Toma posse da tua vitória. Toma posse. Porque você vai testemunhar, irmãos, intervenção divina. Pode ter certeza que se você clama, que se você jejua, você acredita, tem intervenção de Deus. Amém? Não desespera, não desiste. Tem até aquele louvor da Ludmila Feber, né? Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Ela até dorme no Senhor já, mas ela não parou de lutar, né, irmãos? Passou por um processo e não parou de lutar. Mesmo no tempo de guerra, ela estava ali louvando o Senhor. Se faltou voz, ela estava com a sua mão louvando o Senhor. Então, em tempo de guerra, nós somos o soldado. Precisamos estar se posicionado diante da guerra. O soldado não vai desprovido, irmão. Ele não vai sem o escudo, não vai sem a proteção. Tem o nosso irmão, príncipe, né? Que ele é policial, tenente, aposentado já, né? E ele sabe falar. Não vai desarmado, porque senão vai levar um tiro, né? Então, ele vai todo provido de proteção da cabeça aos pés. Somos os soldados, estamos em guerra. Mas se nós estivermos armados com a armadura do Senhor, irmão, vai acontecer igual o rei Josafá. Os inimigos vão ficar confusos, vai lutar um contra o outro, vai ser destruído. Não é pessoas, é os inimigos, é principado e potestade. Nosso inimigo não é os irmãos, né? É o que? É diabo, é principado e potestade. Então, os inimigos vão serem derrotados, irmão, porque a peleja é do Senhor e nessa peleja Ele nos garante vitória. Amém? Então somos o soldado e nessa guerra nós estamos posicionados, porque o soldado do Senhor, irmão, mesmo ferido, machucado, ele não para, ele vai prosseguir, sabendo que a vitória vem do Senhor. Amém? Mais uma vez, para não esquecer. E lembrando, irmãos, terça-feira o nosso culto às 19h30, tá bom? Então quinta-feira não tem culto, é terça-feira. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus e a íntima consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Digamos todos juntos, amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor.